Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, do canal Fala Sério. O vídeo de hoje tem uma relação muito estreita com a resposta que Altino Prazeres, que é sindicalista e coordenador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, ele deu a resposta a Rodrigo Bocardi quando foi questionado se não era razoável, durante o meio de uma pandemia, se fazer uma paralisação e tal. A resposta dele foi muito boa e tem uma relação muito próxima com o que eu vou debater com vocês, conversar com vocês sobre os bilionários. Intensificou-se a ideia, e isso caiu muito bem em meio à população, dentro da ideia de que as mobilizações dos sindicatos, as mobilizações dos trabalhadores, elas devem ser mobilizações que não atrapalhem o direito de ir e vir da sociedade. Na medida que você enfraquecer os sindicatos, na medida em que você enfraquece essas mobilizações, você tem uma menor capacidade de reação, reação para lutar por melhores direitos e condições de trabalho justas e que dê qualidade de vida ao trabalhador. Mas a gente chegou a um ponto em que a sociedade acredita que essas mobilizações elas não devem interferir, não devem causar o que eles chamam muitas vezes de tumulto, Que não tem sentido haver uma mobilização que não provoque algum tipo de transtorno, digamos assim. Porque não teria sentido fazer um protesto, uma manifestação, se não for para chamar atenção, justamente chamar atenção para as suas pautas. E os sindicatos e as mobilizações e organizações, elas têm um papel fundamental para que as classes, elas tenham ganho real, tenham de fato ou conservado os benefícios, o aumento do seu salário, ou pelo menos garantir que não haja perda desses direitos. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: vivemos no Brasil num período de pandemia de grande crise, e não só no Brasil, mas no mundo. Mas vocês também viram, que foi noticiado no mundo inteiro, que os bilionários brasileiros ficaram ainda mais ricos. Para vocês terem uma ideia, de março a julho, o ganho dos bilionários, o patrimônio, aumentou em 34 bilhões, indo dos 123 bi para 157 bilhões. Observe que, na medida em que você vive uma crise, há perda de renda e que aumenta a pobreza nos países, em contrapartida, nos momentos dessas crises, aumenta a riqueza dos bilionários. Lembre-se do início da discussão. Você não quer que haja protestos, não quer que haja mobilizações, nem greves que façam com que as pessoas permaneçam com seus direitos. Em contrapartida, as pessoas que não são sindicalizadas ou que não participam de movimentos busquem assegurar os seus direitos trabalhistas, elas têm perda de renda, elas têm perda de direitos. E isso faz parte de um processo para que haja um enfraquecimento das mobilizações, consequentemente o que a gente vê, um processo de concentração ainda maior de renda. Eu dei o exemplo do Brasil, mas na América Latina, o ganho de patrimônio ele foi dos bilionários de 43 bilhões. Isso representa um terço dos pacotes de estímulos contra a pandemia em toda a América Latina. Eu lembrei agora que uma colega de trabalho disse que gostava de ver meus vídeos e minhas postagens porque tinha certeza que não era fake news. E de fato, tudo que eu vou falando para vocês, eu já verifiquei as fontes, eu já verifiquei as informações. E é importante porque nesse período de pandemia e nesse período que as notícias falsas, elas ganham muita força para justificar algumas ações de Bolsonaro, por exemplo. Na medida em que houve esse maior enriquecimento, na América Latina e também no país houve mais desemprego, maiores vítimas da pandemia do coronavírus, a gente lembra que são os pobres, negros, pessoas que vivem em comunidades. Por quê? Quem, na verdade, tem patrimônio, quem é rico, tem condições de pagar por um plano de saúde caro, pagar por uma assistência médica cara, ter respiradores. Então, por isso que, à medida em que há esse ganho de riqueza, ganho de patrimônio, nas classes mais pobres, elas evidencia-se
a maior quantidade de vítimas do coronavírus. Essas pessoas são vítimas de uma maior tributação, de pagarem mais impostos em relação àquelas pessoas que mais ganham, que têm uma renda maior. Percebam como é orquestrada a coisa. Você não vai se organizar em sindicatos, você não vai se organizar em classes que façam protesto, façam manifestações para que tenham ganho de renda. Ao mesmo tempo, você vai perdendo qualidade de vida, você vai recebendo valores que não te dê condições de comportar alimentação, aluguel, transporte, saúde. Ou seja, você vai ter um valor, vai receber um valor para sobreviver. Por isso que a gente insiste o quanto é importante as organizações das classes, as organizações das pessoas que trabalham em determinado segmento, para que exijam o cumprimento do respeito aos seus direitos, como também a conquista de novos direitos e manutenção do seu salário. Porque se você recebe um valor que não te dá condições de sobreviver dignamente, do que adianta o trabalho? Você está vendendo sua mão de obra para simplesmente sobreviver do que recebe, para continuar gerando apenas riqueza para quem te contrata? De acordo com o relatório, os super ricos tiveram um aumento total de 434 bilhões de março a maio. Para vocês terem como exemplo, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, Bezos teve 34 bilhões adicionado à sua riqueza e Zuckerberg mais 25 bilhões adicionados ao seu patrimônio. Na medida em que você tem aumento da pobreza, está na pandemia, ainda vai ter aumento da pobreza, de morte por falta de renda, pela fome, você tem uma concentração maior de riqueza nas mãos de poucos. O patrimônio de todos os bilionários no mundo, eles tiveram um acréscimo de 15% no período de 2 meses. Vocês terem uma ideia, saltou de 2,948 trilhões para 3,382 trilhões. E aí eu fico abismado quando, às vezes em algumas conversas, a gente vê a revolta das pessoas em relação a quem está recebendo o auxílio emergencial ou algum apoio assistencial. É uma revolta tão grande, mas as pessoas não param para pensar que o ser humano ele precisa de um mínimo existencial, ele precisa de sobreviver. Elas se revoltam muitas vezes com o que essas pessoas ganham, que com certeza vai ajudar aos seus filhos saírem de determinada condição de vida para outro patamar, que não conseguem enxergar, esses críticos, essa questão da desigualdade social, do quanto tão poucos têm tão poucos têm rendas bilionárias, têm fortunas bilionárias e proporcionalmente, é bom frisar isso, proporcionalmente essas pessoas pagam menos impostos, porque na verdade os impostos são mais elevados no consumo e na renda. Ou seja, se você é pobre, você vai pagar água, luz, comprar feijão, arroz, comprar sua alimentação, você não consegue fugir desses tributos, seja ICMS, seja o que for. Esses mais ricos, além de pagar impostos menores proporcionalmente sobre o consumo, ainda conseguem fazer investimentos em que praticamente há isenção de tributos sobre essas aplicações. Então perceba como é muito injusto essa questão da riqueza pelo mundo, não só pelo Brasil, mas o Brasil principalmente porque o Brasil é campeão no mundo, é um dos campeões de desigualdades sociais. A gente estava caminhando numa linha de redução dessas desigualdades, mas infelizmente a gente está retrocedendo. Eu queria destacar que houve a divulgação de uma pesquisa feita pelo Daniel Duque, do Instituto Brasileiro da Fundação Getúlio Vargas. Ele trata da redução da extrema pobreza nesse período de pandemia. Mas é bom frisar que é muito pontual e ele até destaca na própria pesquisa. Porque estamos em período de pagamento de auxílio emergencial. Então é muito pontual essa redução da extrema pobreza. De fato, você pegando todo o período, vai verificar
que há um aumento da pobreza. E haverá porque o auxílio emergencial tem mais de 2 meses. Então essas pessoas vão estar desempregadas, essas pessoas vão estar sem renda. Como destaca o professor Paulo Gil, que é auditor fiscal da Receita Federal, eu li 2 artigos dele, ele diz que no Brasil os impostos incidem muito mais sobre o consumo e salário do que sobre o patrimônio. Ou seja, quem consequentemente acaba pagando mais impostos são justamente os brasileiros que ganham menos. E ainda ouvi esses dias uma entrevista de um empresário dizendo que é a favor que acabe todos os encargos trabalhistas. Ele não quer que tenha FGTS, que não tenha PIS, que não tenha COFINS, que não tenha nada. Além de não termos no Brasil salários justos, que deem condições de você ter habitação, saúde, transporte, lazer, você ainda tem empresários, grupos de empresários que defendem deixar de pagar os encargos e esse valor que pagaria os encargos contratasse outra pessoa. Ocorre que os encargos eles têm uma função também da contribuição para o INSS, para a garantia da aposentadoria do próprio trabalhador. Existe o papel também do FGTS para quando o trabalhador ficar desempregado ter uma reserva para se segurar enquanto arruma outro emprego, sem falar do PIS, do PIS e do PASEP que os trabalhadores recebem, quem recebe até 2 salários mínimos, que serve como complemento para a sua renda. Se você for perguntar o que você faz com um salário mínimo, você vai chegar a que conclusão? Para quem tem família e tem despesas para pagar de aluguel, transporte, saúde e etc. Como diz o próprio professor, os encargos eles têm também a função regulatória, a função de redistribuir renda, e também riqueza. Num país em que a gente vê a desigualdade aumentando, a desigualdade de renda e também o acúmulo de patrimônio nas mãos de poucos, justamente a tributação deveria servir para essa redistribuição da renda. Mas nada disso é de se estranhar quando a gente vê uma proposta como do empresário, de um determinado empresário, não pagar nenhum tributo e não pagar nenhum encargo trabalhista. A gente lembra que a gente vem de uma sociedade formada pelo colonialismo, pela escravidão, pelo latifúndio. São essas pessoas, a gente se recorda que quem votava em certa época no Brasil era quem tinha patrimônio, quem tinha latifúndio, quem tinha renda. Outras pessoas que não tivessem não votavam. Então não é de se estranhar que essa cultura de que você praticamente, eu digo muito isso, praticamente tem que trabalhar por um prato de comida, isso não é de se estranhar. A gente vem de uma cultura de escravidão, uma cultura de exploração. Quando a gente pensar quem herdou todo o patrimônio, quem herdou toda essa terra, quem herdou tudo que foi roubado muitas vezes do índio, do negro, quem herdou certamente perpetuam essa ideia que até hoje é prevalente e que infelizmente tem muitos pobres, muitas pessoas que compram essa ideia como se eles fizessem parte desse grupo de ricos, desse grupo que detém o poder. E eu até insisto, há no Brasil uma classe média muito nojenta, uma classe média muito egoísta, que por vezes elas têm bastante benefício, 13º, FGTS, PIS, participação dos lucros, uma série de coisas, mas que quando emprega alguém, quer que essa pessoa não tenha direitos nenhum, porque é muito caro, é muito caro. Se você quer ter empregado para tudo, então você tem que ter condições também de pagar por esses empregados, porque ninguém tem obrigação nenhuma de lamber, de cuidar do seu patrimônio como se fosse um favor. Quer ter empregado, quer ter vários empregados, quer ter vários trabalhadores, então lembre-se que você tem que pagar um salário digno a essa pessoa. Tem que pagar o transporte, tem que pagar a saúde, tem que pagar um salário que dê condições a essa pessoa que ela viva bem. Existe até uma cultura no Brasil que eu gosto sempre de lembrar, de que você é parte da família. Você é como se fosse dono. Como se fosse, porque quando a pessoa for despedida, ela não vai levar o patrimônio, ela não vai levar parte da herança, ela simplesmente
funciona como uma peça descartável. Então é bastante importante que a gente tenha esse sentimento de que é preciso a união, é preciso que a organização de classe, a organização sindical, a organização das pessoas para que possam lutar por seus direitos. Percebam que ao longo dos anos a gente tem uma campanha muito forte criminalizando os sindicatos e as organizações sociais, os movimentos. Por quê? Porque são justamente eles que estão à frente da luta de quem menos tem, de quem é assalariado. Então, este foi mais um vídeo do nosso canal. Eu queria que quem quiser e puder siga o Altino Prazeres. Ele está de parabéns pela resposta que ele deu, porque nos incomodamos com os nossos pares, os nossos iguais na luta pela permanência de direitos, na luta para que a gente não seja simplesmente tratado como escravo, simplesmente não ter renda, trabalhar sem direitos, sem FGTS, sem PIS, sem fundo de garantia, sem direito algum, só pelo salário, pelo prato de comida praticamente. Então, parabéns, eu repito, Altino Prazeres, resposta muito bem dada, porque a gente deveria sim se incomodar contra justamente essa concentração de renda, porque está lá o pobre na favela, o pobre na periferia, as pessoas estão simplesmente perdendo direito à saúde, à educação, e estamos num clima de conformismo que incomoda bastante. A gente sempre se una quando se tratar de busca de nossos direitos. Seja sempre muito bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreve, curte e compartilhe os nossos vídeos.